todas as coisas. Quando eu passo a ser um verdadeiro adorador de Deus, Deus vai traçar a minha vida todinha em segurança. Vai traçar a minha vida todinha. Mas se eu edifico a minha vida em madeira, feno e palha, não tem segurança nenhuma. É o joio, é o bode. Não tem. Ela não tem segurança na palavra. Ela vai viver a vida de qualquer jeito. Ela vai viver daquela forma, como muitos dizem. Aceitei Jesus, estou salvo. Eu me batizei, estou salvo. Amado, isso é só a maior mentira de Satanás, isso aí. Doutrina do diabo. Eu aceitei Jesus para ter a minha vida toda transformada. Você aceita Jesus para ter a tua vida toda transformada. Toda transformada. A tua natureza toda, ela tem que ser tirada e colocada na natureza de Deus. E a minha vida tem que estar toda fundamentada dentro, na palavra de Deus. Por isso que cada um será aprovado. Eu queria muito bem, por mim, eu salvava tudo de uma vez, né? Mas as coisas não acontecem assim, amados. As coisas acontecem de acordo com o plano de Deus. Os discípulos, na época de Jesus, eles viviam tão interligados a Jesus, a palavra, a todas as palavras, as pregações, os ensinos que ele aprendeu de Jesus, que eles tinham a sua vida tão ligada, tão compromissada na fé, que eles chegaram a pensar que Jesus vinha naqueles dias. Eles achavam que Jesus vinha naquela época. Mas a gente já está com quanto tempo já? Há mais de 2000 anos. E Jesus nem veio ainda. Porque ele vem no tempo dele. Todas as coisas são assim, amados. Todas as coisas são dessa forma. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Fique sabendo disso. Não é a minha vontade que vai prevalecer, não. É a vontade de Deus. Não é do jeito que a gente pensa. Não é. Tem muita gente por aí que prega, né? Venha para Jesus. Você ganha um salário? Vai ganhar 30 salários. Você vai ter carro, mansões. Isso é mentira. Isso não existe, não. Eles fazem isso só para chamar as pessoas. Porque o homem, o ser humano é propício. Ele é propício a essas coisas materiais. Então, se eu fizer um discurso dizendo que Jesus vai dar dinheiro, lota bem rapidinho. Faça uma campanha aqui da chave de ouro, a chave da vitória, lota bem ligeirinho. Só que isso é doutrina falsa. Isso não é verdade, pessoal. A nossa riqueza, ela é espiritual. O ouro que eu tenho aqui guardado, ninguém consegue tirar. Aparentemente não tenho nada, não sou nada. Sou um Zé Ninguém. Mas espiritualmente, a minha vida toda é edificada no ouro, na prata ou nas pedras preciosas. Aparentemente, visivelmente, ninguém está vendo nada, mas o que está no interior, a riqueza de Deus, ela tem que estar guardada dentro do nosso interior, no nosso coração. Essas são as riquezas do Senhor que Ele preparou para nós. Amém? Lá em Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, crente de fé, ele não duvida não, amados. Ele crê somente. Ele não reclama de nada não. Ele não consegue murmurar de jeito nenhum. Ele confia, sabe que vai acontecer e que seja feita a vontade de Deus. Tem que ser a vontade dele. Se o Senhor quiser que eu nunca prospere nessa vida, amém, glória a Deus. Pode muito bem, você nunca prosperar nessa vida, mas o teu edifício, olha, está levantado todo em ouro. Os galardões são desse tamanhozão assim, esperando por ti, olha. As coisas funcionam espiritualmente, amado. As coisas de Deus são espirituais. Viu? Efésios, eu disse Efésios 2, não foi? Versículo 17. Diz assim: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros
e nem sois forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados. Olha aí o versículo 20, falando para a igreja, falando para você, que é servo e serva do Senhor, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular. Vamos ler de novo isso aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Você acha que o fundamento dos apóstolos foi edificado sobre madeira? Feno, palha. Eu tenho certeza absoluta que o fundamento deles foi edificado no ouro. Sabe por quê? Porque ao ponto deles chegarem e dar a sua própria vida, entregar a sua própria vida e não negar o nome de Jesus. A gente aqui, amados, a gente murmura com cada besteira, com cada bobagem. Nós precisamos amadurecer no Evangelho. Amados, ser crente não é hoje não. Hoje é fácil ser crente em Jesus. Difícil ser crente era na época de Jesus. Porque eles eram levados a serem comidos pelos leões. Se eles não negassem a fé, eles eram jogados nas caldeiras de óleo fervendo. Eles eram tocados fogo em fogueiras. Eles eram cortados, cerrados ao meio, arrancado orelha, língua, furados os olhos. Difícil era ser crente naquela época, amados. Hoje a gente reclama por bobagem, besteira. Murmura por besteira. Difícil é ser crente na tribulação, na perseguição, na morte. Foi o que eles passaram por isso. Por isso que Paulo ele está mostrando aqui que o edifício fundamentado dos apóstolos e dos profetas foi esse. Eu acredito que tenha sido ouro, porque eles não negaram Jesus de forma nenhuma. Eles permaneceram fiéis. Pedro, naquele dia, eles chegaram para ele, Pedro já ia para ser morto, pregado no madeiro. O próprio Pedro, ele disse assim: por favor, não me pregue como foi pregado o meu mestre, não. Eu quero ser pregado de cabeça para baixo. Pode me pregar de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não. Você imagina aí? Aí a gente hoje murmura por bobagem, por besteira, não? A gente vive aqui, tem liberdade para tudo, a gente pode abrir as portas aí, pregar o evangelho em qualquer canto, tem liberdade para tudo, e a gente fica reclamando de bobagem, de besteira. Imagina quando vier o momento da perseguição, porque se a igreja não for arrebatada antes da tribulação, amados, nós vamos ser perseguidos, e perseguidos de morte. Isso vai acontecer, pode esperar. E está muito próximo de acontecer. Por isso eu continuo crendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque a perseguição vai ser a mesma que houve lá no início, quando Jesus foi assunto ao céu. Vai ser a mesma perseguição. Por isso que ele diz assim, edificado sobre, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque o fundamento dos profetas eram perseguidos em morte. Eles não tinham sossego em canto nenhum, não, amados. Eles não tinham nem lugar para repousar, para descansar, não tinha nada. Era perseguição em cima deles. A Bíblia diz que o profeta Isaías, amarraram ele e cerraram ele ao meio, ele vivo. Imagina aí. Mas eles não negaram a fé. Permaneceram fiéis ao Senhor. E diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, preste bem atenção no que ele está dizendo aqui. Nele, ou seja, em Jesus, todo o edifício bem ajustado, fiel, firme, compromissado, temor da palavra, vivendo a palavra, renunciando às desgraças desse mundo. Ele diz, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Amém? A gente tem que se sujeitar a Deus. Sujeite-se a Deus, entregue-se ao Senhor. Resista às tentações do dia. Tiago fala isso. Lá em Tiago, acho que é Tiago, deixa eu ver se é Tiago 4 ou é 5. Tiago 4. Amém? Tiago capítulo 4. Versículo 6. É o que eu sempre digo aqui, viu? Evangelho é desafio. É desafio, amados. Vocês concordam com isso?
O verdadeiro evangelho é desafio. É a gente andar desafiando o sistema desse mundo. A gente desafia a nossa própria natureza. Eu desafio a minha própria vontade. Eu renuncio à minha própria vontade. Isso é evangelho. Esse é o evangelho fundamentado no ouro e na prata. É eu desafiar a minha própria pessoa. Ele diz, Tiago 4, versículo 6, diz assim: antes, ele nos dá uma graça maior. Graça o que é, amados, aí? Misericórdia. Aprenda isso que você vai ficar mais fundamentado na palavra, viu? Antes ele nos dá uma misericórdia maior. Portanto, diz a Escritura. O que é que a Escritura diz? Deus resiste aos soberbos. Não tem como a pessoa dizer que é crente e ser soberbo. Não tem como. É a mesma coisa a pessoa dizer que é crente em Jesus e volta na esquerda. Não tem fundamento. Ela nunca foi crente. Ela nunca foi crente. Ela precisa aceitar Jesus, se converter. Porque não tem como, irmãos. Eu ser a favor de Deus e ser a favor de Satanás. Concordar com o aborto, a morte de crianças, casamento gay, né? Concordar com drogas, liberação de drogas, maconha, vício. Não faz sentido uma coisa dessa. Uma pessoa dessa nunca foi crente. Ela não é crente não, viu? Aí ele diz aqui, Deus resiste aos soberbos, mas dá misericórdia aos humildes. Aos humildes. A humildade aqui, amados, sabe qual é a humildade aqui? É eu reconhecer diante de Deus que eu não sou nada. Não é a humildade que você vê no mundo, não. Do que eles fazem aí, não. A humildade aqui é em relação com Deus. Quando eu reconheço Deus, que eu entrego a minha vida ao Senhor, eu estou reconhecendo que eu sou fraco, eu estou me humilhando diante de Deus. Essa é a verdadeira humildade para com Deus, para com a palavra. De Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí no versículo 7 ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos. O que é sujeitar? O sentido aqui de sujeição aqui na Bíblia, mas aqui na palavra, é você dar o poder de domínio. Isso é se sujeitar, viu? Você dá o poder de domínio, ou seja, eu estou dando o poder de domínio do meu Deus para que Ele tome posse de toda a minha vida. Isso é se sujeitar. Não é como muitos aí falam, não. A sujeição bíblica é essa aqui, é eu deixar, Senhor, eu te entrego a minha vida, agora faz o que tu quiser. Isso é se sujeitar a Deus. Amém, Fernando? Ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Resistir ao diabo. As tentações vêm, o diabo está colocando bolufas na sua vida aqui, desgraça, miséria na sua vida. Você resiste. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque o diabo ele vai trabalhar na mente. Ele usa a mente, ele vai colocar até vozes dentro da tua mente, fazer com que você desista até da vida. Mas quando eu me sujeito a Deus, porque eu entrego a minha vida para Ele, e o poder dele é que está sobre a minha vida, eu faço só resistir o diabo, e ele cai por terra. Por isso que ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando a sua vida está edificada no ouro, na prata ou na pedra preciosa, Satanás ele até tenta, ele vai tentar, porque não tem como. O diabo ele se levanta, mas qualquer pessoa que aceita Jesus, ele tem que passar pela prova da resistência. Qualquer pessoa. Assim que você aceita Jesus, que você dá um sim para Deus, Satanás, as hostes do inferno se preparam, se armam aí para tentar atacar a sua vida, para tirar você do caminho do Senhor. É assim que acontece, viu, Luciano? A guerra, mas é espiritual. Satanás vai fazer com que use até a tua própria esposa, teu filho, tua mãe. As coisas são espirituais, amados. A guerra, ela não é uma guerra física, não, pode ficar sabendo. A guerra é espiritual. Satanás ele vai colocar na tua mente para que você desista, para que você saia. Mas se eu estou edificado com fundamento de ouro, prata ou pedra preciosa, eu vou resistir somente o diabo e ele não vai ter como me atingir. Ele vai procurar outro. Porque o diabo, amados, ele procura os fracos. Viu? Satanás ele tenta contra aquele que está forte espiritualmente, está resistente, está andando com o Senhor, ele tenta, mas ele procura outro, ele vai procurar os fracos, aqueles que não estão com as suas vidas realmente bem sustentadas na resistência espiritual, na resistência forte, né?
Paulo fala aqui do ouro, da prata e da pedra preciosa, né? São os níveis de fé, os níveis em que a minha vida está estabilizada, a minha fé, são níveis de fé. Ele vai procurar os fracos, ele derruba os fracos. Porque se a pessoa tem a vida edificada sobre uma madeira, madeira aguenta fogo, pessoal. Pode ser a madeira mais forte que for, ela não aguenta fogo. Ela aguenta até um pouquinho ali, mas vai queimar. Vai ou não vai? E se a pessoa tem a vida edificada sobre uma palha ou sobre um feno, aí aqui não vai mesmo, aí já foi. Porque não tem a sua vida realmente sustentada na palavra de Deus. Aí ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Porque Deus, ele só se chega a mim, amados, se eu me chegar para ele. Deus, ele só vai agir na minha vida se eu agir também, se eu obedecer a sua palavra, se eu estiver firme no seu caminho. Aí Deus vai ser por mim. Viu? É assim que acontece. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Interessante isso aqui que ele está falando, né? Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. O 8. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida. Olha aqui, ó. É a mesma coisa. E vós de mente dividida. O que é a mente dividida, amados? Ele acredita, mas não acredita. Ele diz que está na fé, mas as obras estão mostrando outra coisa. Ele diz que crê, que confia em Deus, mas no mesmo tempo ele está duvidando. Mente dividida, duplo ânimo. Uma hora é uma coisa, outra hora ele oscila, é uma fé que fica oscilando. Deus não abençoa esse tipo de pessoas, viu, Luciano? A pessoa tem que ter uma fé firmada, né? Por isso que ele diz, lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Porque todas as coisas acontecem, ó, é aqui dentro, é no coração, viu? A coisa, a fé, a certeza, a convicção, a garantia, tudo tem que estar guardado dentro do coração. Porque se estiver só na mente, vai ficar dividida. Viu? Coisa quando está só na mente, ela está dividida, ela oscila, ela não tem segurança. Mas se ela for alojada no coração, aí ela está firme. E o coração é o local onde Satanás não consegue atingir. Mas Satanás, ele atinge a mente. Ele trabalha na mente. A pessoa vai passando ali, aí vê, o camarada passou, aí caiu a carteira dele. Né? Aí a pessoa olha assim e diz, poxa, vou nem alisar ele não. Vou ver quanto é que tem dentro dessa carteira. Entendeu? Ou seja, uma pessoa firme na fé, amados, uma pessoa firme na fé, ela é de total confiança. Você pode acreditar, meu irmão, você pode entregar, pode confiar, porque ela é de total confiança. Porque ela tem uma fé firmada na rocha, ela é compromissada com Deus, ela não nega fogo, ela é 24 horas conectada com o Senhor. Essa igreja que vai ser arrebatada. Amém? Vamos só ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar, Luciano? Senhor, obrigado pela tua palavra, nossa vida.